Hoje nós contamos com a nossa irmã Rosemarie, que vai nos falar sobre o tema O Poder da Mente. Boa noite a todos. Nesse momento nós vamos pedir a Jesus, nosso mestre e amigo, que nos envolva nessa hora luminosa, nos trazendo muita paz aos nossos corações e muita sabedoria às nossas mentes. Nós vamos iniciar essa reflexão na noite de hoje fazendo 3 citações. A primeira é de um mestre indiano, a segunda de um professor e a terceira nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a primeira citação desse mestre indiano, ele nos diz: se alguém mostrasse a você uma semente feia e escura e lhe dissesse que desta semente vai nascer uma linda e perfumada flor, com certeza você acreditaria, porque você sabe que aquela sementinha feia e escura, se plantada, cultivada, cuidada, vai nascer uma planta e vai desabrochar uma linda flor. Mas se eu lhe disser que dentro de você existe uma semente, e por mais imperfeita que ela possa parecer, ela poderá te transformar numa pessoa, numa iluminada e excelente pessoa. Talvez você não acredite, mas eu lhe digo, providencie a terra fértil e você verá que o milagre da vida acontece. A outra citação é de um professor. Ele nos diz: eles, os homens, constroem-se a si mesmos através dos pensamentos que escolhem e encorajam. A mente é o tecelão mestre que tece o traje interior do caráter e a vestimenta externa das circunstâncias. Se até agora o fez com dor e sofrimento, talvez de agora em diante possa fazê-lo com alegria, iluminados e felizes. E a terceira colocação nós vamos encontrar no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 12. Capítulo 19 fala a respeito da a fé transporta montanhas. Então eles nos dizem assim, os mestres espirituais do Evangelho: se todos os encarnados tivessem ciência da força que trazem dentro de si e colocassem a sua vontade a serviço desta força, poderiam realizar o que chamais de prodígios e milagres, e que, no entanto, não passa do desenvolvimento das suas capacidades, aptidões e qualidades. Então, essas 3 citações nos vêm fazer perceber o quanto são surpreendentes os poderes da mente. Entretanto, na maioria de nós, esses poderes encontram-se adormecidos. Ou quando nós os exercitamos, nós o fazemos de modo não pleno, mas com muita dificuldade e com muita limitação. Esses poderes são uma emanação dos atributos do Espírito, com os quais o Criador dotou a todos os seus filhos. Assim, quando o ser humano estreou a sua caminhada, ele, no seu início, ele não o fez destituído desses poderes, desses atributos, dessas condições, qualidades e potencialidades. Ao contrário, apesar da sua inexperiência em termos evolutivos, ele traz em si todos esses atributos imprescindíveis para vencer as dificuldades, as adversidades inerentes a um planeta primitivo. E à medida que o seu pensamento se dilatou e as suas ideias se tornaram mais criadoras, a ânsia por uma qualidade melhor de vida preponderou.
e proporcionalmente ao progresso intelectual, ele passou a modificar o mundo ao seu redor, concretizando assim os seus pensamentos e sua incrível criatividade. Então, hoje, o mundo de hoje, ele expressa o que são os seres humanos que o habitam. Os poderes da mente ainda são pouco conhecidos de todos nós. A criatura humana não tem uma noção precisa do que seja, de como é a sua atuação e dos recursos que ela pode dispor. Mas, embora eles ainda sejam bem pouco conhecidos de todos nós, o pouco que nós já conhecemos a respeito nos faz perceber os poderosos fenômenos que a mente pode realizar. Como, por exemplo, curas, levitação, telepatia, profecias, adivinhações, materialização, desmaterialização, manipulação de elementos da natureza, viagens além do tempo e do espaço, lembranças de vivências passadas, aprendizagens rápidas, cálculos complexos e muito mais que nós ainda não sabemos. E se nós queremos e desejamos trabalhar a nossa mente e realizar esses fenômenos, nós precisamos desenvolver o nosso potencial. No livro Roteiro, Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, nos diz o seguinte, que a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. E mais ainda ele nos diz que a mente é um manancial vivo de energias criadoras. Nós já temos consciência de que tudo ao nosso redor é energia. Tudo é energia. A ciência vem descrevendo essa energia e o modo como ela trabalha em termos físicos, baseando-se em elementos terrenos, o modo, por exemplo, de como combinações específicas de átomos se juntam, se agrupam. Mas nós sabemos que a energia que mantém esses átomos juntos, ela se encontra numa outra dimensão, na dimensão espiritual, e que nós podemos chamar, e alguns estudiosos também chamam, da energia da força de Deus. É dessa energia da força de Deus que nós viemos, que fomos feitos. É essa energia da força de Deus que permeia todo o universo. O nosso espírito, nossa mente, o nosso corpo físico são compostos por essa energia, embora eles vibrem em frequências diferentes. E muitas pessoas confundem ainda o cérebro com a mente e vice-versa. Na verdade, são dois elementos diferentes, mas interdependentes. O cérebro é um órgão orgânico, ele faz parte do corpo físico. A mente, ela tem a sua sede no espírito. O cérebro pode ser desenvolvido, deve ser desenvolvido, está sempre em evolução. Ele precisa ser potencializado. Inclusive, tem um livro chamado Nova Geração, a visão espírita sobre as crianças índigos e cristais, do Divaldo Pereira Franco, que ele nos diz no primeiro capítulo que tanto nos Estados Unidos quanto em toda a comunidade neurocientífica mundial, instituiu a década de 90 como a década do cérebro. E entre os avanços realizados nessa década, se destaca que, eu vou só falar de um deles, que o ser humano na idade adulta, o cérebro do ser humano na idade adulta tem plasticidade e continua incluindo neurônios, porque eles continuam nascendo. Então, vejam, nós podemos ainda na idade adulta continuar desenvolvendo o nosso cérebro. Ele pode ser potencializado. E ele nos fala ainda mais nesse capítulo, que
Em estudos realizados por cientistas e estudiosos, eles nos colocam que no nosso cérebro, na intimidade do nosso cérebro, está escrito a presença de Deus. Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque através de pesquisas, eles perceberam que quando nós oramos ou meditamos, nós ativamos algumas áreas específicas do cérebro. Então percebam como o nosso cérebro ainda deve ser potencializado, deve ser desenvolvido. A nossa mente não, a nossa mente já é perfeita. A mente está no espírito. A mente pode imaginar, criar, raciocinar, produz ideias, produz pensamentos. O cérebro não, o cérebro produz o que é posto nele, a maneira de um computador. Ele reproduz aquilo que é colocado nele. A mente é muito mais que esse cérebro computador. A mente é uma fonte divina e ela está ligada à energia da força de Deus. Sendo a mente a fonte dos pensamentos, a mente é a fonte dos pensamentos. A mente é poderosa porque ela influencia não só a nossa saúde, como influencia os nossos relacionamentos, influencia a nossa realização profissional e as conquistas da nossa vida. Então, os pensamentos estão localizados, procedem da mente. No livro Vida, Desafios e Soluções, a mentora espiritual Joana de Ângeles, ela nos diz que os pensamentos são uma força viva e atuante. Procedem da mente, que tem a sua sede no espírito, portanto, os pensamentos são uma exteriorização da entidade espiritual. E a sua educação, a educação dos nossos pensamentos, ela é relevante. Porque através dessa educação e os pensamentos são um fator essencial para os enfrentamentos, para buscarmos soluções para uma vida melhor. Porque tudo que existe começou com o pensamento. E é através do pensamento, por intermédio do pensamento, que nós vamos acionar o nosso processo de transformação. Nós somos o resultado daquilo que pensamos e do modo como pensamos. Se desejamos melhorar a nossa vida, nós precisamos alterar a vibração dos nossos pensamentos. Porque, por exemplo, sentimentos e pensamentos de inferioridade, de baixa autoestima, eles acabam com as nossas chances de ser feliz. Acabam com nossas chances de ter sucesso na vida. Pensamentos como, por exemplo, não posso, não consigo, não sei, não dá, fulminam a nossa capacidade de administrar a nossa vida. Então é muito importante nós prestarmos atenção no que pensamos. Andréa Luiz nos diz que nós devemos pensar no que pensamos. E a educação dos nossos pensamentos é muito importante, como nos diz Joana de Ângeles, porque muitas pessoas normalmente dizem assim, pelo hábito, aliás, do mau pensamento, que tudo aquilo que pensam de forma negativa acontece. Tem pessoas que dizem, tudo que eu penso de maneira negativa me acontece. Por quê? Mal sabem elas que são as responsáveis por esses acontecimentos negativos. Se mudassem a vibração dos pensamentos, a sua vida também mudaria. Não queremos aqui dizer com isso que o simples fato de elaborar uma ideia, necessariamente essa ideia vai acontecer, vai se realizar como nós queremos ou como nós planejamos. Claro que não. Porque a onda mental emitida, ela vai colaborar com o evento, com o intento que nós queremos realizar, com o nosso objetivo. Mas vai depender do nosso empenho, do nosso esforço para realizar o que nós desejamos. A vontade é primordial para a realização daquilo que nós desejamos e queremos.
Os pensamentos, eles são reais. São tão reais que são iguais aos nossos órgãos. Por isso, essa necessidade que os benfeitores espirituais vêm nos colocar, de nós pensarmos no que estamos pensando. Que tipo de pensamento está norteando o meu dia a dia? Que tipo de pensamento está fazendo parte da minha vida no cotidiano? Como eu estou pensando sobre os acontecimentos, as situações, as pessoas que estão ao meu redor? É muito importante que a gente se analise, que avalie essas condições do nosso dia a dia. Dentro de um estudo realizado, esses estudiosos nos colocam 3 categorias de pensamento. 3 grupos, eles dividem os pensamentos. O primeiro grupo está relacionado aos pensamentos referentes à oração e à meditação. Os pensamentos relacionados à oração e à meditação, eles são de uma frequência tão alta, tão elevada, que para nós nos sintonizarmos com essas energias elevadas desses pensamentos, nós precisamos nos habituar a reservar algum tempo do nosso dia para meditar e para orar. Não é uma prática fácil para nós aqui no Ocidente, mas ela é muito importante. No começo parece que nada está acontecendo, mas com o tempo nós vamos percebendo os benefícios dessa prática espiritual. Com certeza, ganhar uma consciência de paz de espírito, de humildade, de bondade, de autoestima, de alegria, é maravilhoso para todos nós. André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, ele coloca que a oração é um banho prodigioso de bênçãos. Tal é a qualidade mental que nós atingimos quando oramos. E quando nós participamos, por exemplo, de uma oração coletiva, como aqui que a gente faz as orações coletivas que uma pessoa dirige, nós precisamos, nos diz ele, concentrar toda a nossa atenção nas palavras proferidas por aquela pessoa que está dirigindo a oração. E colocar sentimento, emoção nas nossas palavras. Quando nós fazemos isso, não deixamos dispersar nossos pensamentos, a nossa atmosfera psíquica, ela se renova. E nós conseguimos elevar a nossa atividade mental, nosso espírito, até essas energias mais elevadas do ambiente. E no passe, por exemplo. No passe, quando nós nos colocamos em oração, porque nós somos o receptor, ele pode receber todas as energias que estão ali no ambiente, como ele também pode neutralizar. Vai depender do seu pensamento, de como ele está agindo naquele momento. E é muito interessante, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 10, os benfeitores espirituais, eles vêm nos fazer compreender a ação da prece, quando eles nos explicam como acontece essa transmissão dos pensamentos, principalmente no momento da oração. Então, eles nos dizem que todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Como aqui na Terra tem atmosfera, nós estamos todos mergulhados nesse fluido universal. Quando nós dirigimos o nosso pensamento a um ser em qualquer lugar do universo, esses fluidos formam uma corrente. Eles são o veículo do nosso pensamento. Eles levam o nosso pensamento a quem nós estamos nos dirigindo. Da mesma coisa como o ar leva o som, mas claro que é limitado, o fluido forma essa corrente de fluidos levando o nosso pensamento. E a intensidade vai ser mais forte ou mais fraca, essa corrente, de acordo com o nosso esforço, de acordo com a nossa vontade, a nossa concentração. É dessa forma que os espíritos se comunicam entre si,
É dessa forma que nós nos comunicamos com eles, recebemos as inspirações. E também é dessa forma que nós podemos nos comunicar com qualquer desencarnado ou o desencarnado se comunicar conosco. Através dessa corrente de fluidos. E também, através dessa corrente de fluidos, pode acontecer uma relação entre nós aqui, encarnados aqui na Terra. Se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber que como acontece isso. Quantas vezes nós pensamos numa pessoa, o telefone toca, é aquela pessoa nos querendo conversar com a gente. Então, o pensamento é levado a quem nós nos dirigimos por essa corrente de fluidos. Então, é muito interessante a gente entender como acontece essa transmissão do nosso pensamento, principalmente na oração. Lembrando a todos nós que os pensamentos da oração e da meditação, eles têm uma energia muito elevada. O segundo grupo, a segunda categoria de pensamentos, está relacionado à influência do meio ambiente. Queiramos ou não, todos nós somos influenciados pelas energias do meio ambiente, pelo pensamento das outras pessoas. Quantas vezes que nós entramos num lugar, estamos muito bem e de repente começamos a passar mal. Nos sentimos com dor de cabeça, nos sentimos deprimidos, tristes, aborrecidos, ficamos nervosos, estressados, ou sentimos uma dor. Quantas vezes acontece isso? Ou então nós entramos em outro lugar e sentimos uma grande paz, uma tranquilidade, um bem-estar, uma harmonia. Por quê? Porque nós somos influenciados pelas energias do meio ambiente. Nós nos influenciamos pelo pensamento das outras pessoas. Porque, como eu disse, os pensamentos são uma força viva e atuante. São coisas, são reais. Por esta razão, os benfeitores estão sempre nos alertando a respeito da vigilância do que pensamos. Pensar no que pensamos. Uma das principais características que diferenciam a espécie humana das demais é a capacidade do pensamento contínuo. Representa um potencial tão grande que é capaz de construir e de destruir. Estudos realizados vêm demonstrar que quando nós pensamos, nós emitimos ondas mentais, vibrações carregadas de energias negativa ou positiva, direcionadas ao objetivo dos nossos pensamentos. Então percebam, nós mandamos energias positiva ou negativa, são ondas mentais. E inconscientes quanto a essa ocorrência, que se processa incessantemente, a criatura humana gasta uma quantidade enorme de energias, por exemplo, porque passa a pensar muitas coisas ao mesmo tempo. E nós não temos controle sobre essa força. Temos dificuldade de controlar. Nós ignoramos também que, além de emissores, nós somos receptores. Quando nós pensamos, nós nos ligamos a outras faixas que são sintonizadas com outras mentes. Um fenômeno similar à estação de rádio, que capta e emite sinais em faixas e frequências diferentes, se vinculando a mensagens boas ou más. Então, quando nós pensamos, nós estamos emitindo energia, mas estamos recebendo também. E nós somos influenciados não só uns pelos outros, mas numa consciência mais ampla, nós somos influenciados pela massa toda que nos rodeia. E nessa atmosfera que nos rodeia, não existem só pensamentos bons e positivos. Existem pensamentos de tristeza, pensamentos de egoísmo, existem de maledicência, de violência, de desonestidade. E nós estamos ali captando, dependendo da nossa vibração, dependendo da vibração dos nossos pensamentos. Por esta razão que os benfeitores espirituais vêm nos colocar que nós precisamos ter vigilância,
Foi o que Jesus nos ensinou. Está lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele já dizia, gente, vigiai antes de orar. A vigilância é uma condição imprescindível para nós não deixarmos levar até pelas tentações do nosso próprio ego. Precisamos estar vigilantes o tempo todo, 24 horas por dia. Pensar no que pensamos, cuidar do pensamento, porque quando nós baixamos a nossa vibração dos nossos pensamentos, nós vamos nos ligar a faixas inferiores. E aí nós somos atingidos mais fortemente por essas energias negativas. E com esse bombardeio dessas influências, nós precisamos manter a nossa vibração elevada, porque não vai desaparecer essas energias de perto de nós, mas o impacto em nós, o apelo em nós vai ser bem menor. Porque nós estamos nos mantendo numa vibração mais elevada. Isso também não significa que somente existem influências negativas no universo. Porque as vibrações de amor, de solidariedade, são formas do pensamento, são vibrações do pensamento e estão aí na atmosfera. Quando nós mandamos vibrações de bondade, de amor, de solidariedade, quando emitimos essas vibrações, alguém recebe. Talvez não consiga detectar de forma consciente, mas ela está ali, viva, presente na atmosfera, e alguém vai receber. Então percebam, as pessoas que passam a vida vivendo experiências dentro desses sentimentos bons, de bondade, de solidariedade, de fraternidade, de compreensão, de respeito, vão receber de volta essas experiências. O que nós damos, nós recebemos. Pare um pouquinho e pense. Como seria o nosso mundo? Como o nosso mundo seria bem melhor se todos nós conseguíssemos pensar somente coisas boas. Termos somente pensamentos bons, vigiar constantemente os nossos pensamentos para ter somente pensamentos de luz. Mesmo quando nós vemos alguma coisa errada, mesmo quando nós vemos essas coisas difíceis que estão acontecendo hoje em dia, mesmo quando nós vemos uma coisa terrível na televisão, ao invés de condenar, de julgar, condenar e já crucificar, vamos mandar luz para essas criaturas. Pensamentos de luz para que Deus permita que as suas consciências despertem para o bem, para o amor, para a fraternidade. É esse trabalho que nós temos que começar a realizar no nosso dia a dia. E percebam que nós não somos só influenciados pelo pensamento dos encarnados. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, os mestres espirituais vêm nos colocar que nós somos também influenciados pelos espíritos. Que eles influenciam mais do que nós imaginamos. Então, mais uma razão para nós nos mantermos em vibrações elevadas. Não estou querendo dizer que passamos o dia inteiro rezando, não é isso, orando, fazendo... Pensamentos bons, controlar aquilo que pensamos. Porque qualquer coisa que nós pensamos plasma no universo, se torna verdadeiro. E alguém vai captar aquela energia que nós mandamos. Que nós sejamos capazes de mandar somente energias boas, sempre no nosso dia a dia. A terceira categoria dos pensamentos está relacionada ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Desde Sigmund Freud e outros psiquiatras, outros psicólogos, dividiram a nossa consciência em 3 níveis. O nível do pensamento da mente consciente, do subconsciente e do inconsciente. A mente do consciente é essa mente do nosso dia a dia, aquela mente que planeja, que raciocina, que cria, que
presta atenção quando está lendo um livro, que se concentra, que estão agora prestando atenção no que eu estou falando. Essa é a mente do consciente. A mente do subconsciente é aquela que registra tudo indiscriminadamente. Não para nunca, não dorme. Trabalha o tempo inteirinho. A mente do inconsciente é aquela mente vasta e invisível, é o nosso reservatório. Ali estão guardados, registrados, todas as nossas experiências, todos os nossos aprendizados, desde o passado até agora. Tudo que aprendemos, que sentimos, que testemunhamos, todas as nossas impressões, tudo está armazenado nessa mente. Mas a mente mais poderosa e mais importante de todos nós é a mente do subconsciente. Essa mente comanda 90% da nossa vida. Essa mente, ela é responsável pelos processos involuntários do nosso corpo. Ela regula o sono, a digestão, a respiração, a circulação. E também ela é responsável pela regeneração das células que curam o nosso corpo. A mente do subconsciente é a responsável pelas células que curam o nosso corpo. Então percebam como essa mente é importante. E ela registra tudo que se passa conosco, indiscriminadamente. Não pergunta se é verdade ou se é mentira. Todas as nossas impressões, todas as nossas experiências, tudo que aprendemos, que sentimos, ela vai registrando. Vai registrando tudo e armazenando. Então nós precisamos aprender a trabalhar esta mente. E nós buscamos mais elucidações dentro da neurolinguística. Mas antes de a gente buscar essas elucidações e trazer esses esclarecimentos, esses conhecimentos, nós buscamos um respaldo dentro da doutrina espírita. E encontramos nesse livro Vida, Desafios e Soluções, a mentora espiritual Joana de Ângeles nos dizendo que a neurolinguística tem demonstrado que as repetições mentais vêm contribuindo para as realizações humanas. E que a neurociência demonstra a força do poder mental. Então, nós buscamos mais esclarecimentos dentro da neurolinguística, quando eles nos falam do poder da mente do subconsciente. Eles nos dizem que a mente do subconsciente não precisa de olhos para ver. Ela enxerga até através de uma barreira. Ela lê pensamentos. Ela percebe as intenções das outras pessoas, e inclusive dos animais e das plantas. Ela pode sair do corpo, fazer a sua viagem e trazer muitas informações. Ela registra, capta 1 milhão de informações em 1 segundo. Ela cura o nosso corpo físico e muito mais que ainda o homem não conhece. E como trabalhar essa mente? Então eles nos dizem, um exercício bem fácil que todos nós podemos fazer. A neurolinguística nos diz que o momento correto de nós trabalharmos essa mente do subconsciente é quando os nossos sentidos estão em repouso. Então, antes de adormecer, quando nós começamos a relaxar, estamos indo para o sono, programando o nosso sono, que nós também temos que aprender que precisamos programar o nosso sono através de orações, pensamentos bons, leituras edificantes, porque nós saímos do nosso corpo durante o sono. Então, nós precisamos programar o nosso sono. Então, nesse momento, quando os nossos sentidos estão em repouso, nós devemos mandar para o subconsciente sugestões positivas. Sempre no presente. O repertório fica a nosso critério, de acordo com as nossas necessidades. Mas podemos falar ou em voz alta ou mentalmente. Podemos dizer, eu sou capaz,
eu posso, eu consigo, eu estou curada, vai dar certo, eu posso fazer, eu aprendo, eu posso. Tudo aquilo que nós desejamos. E a mente vai trabalhar. Os estudiosos não sabem como ela trabalha, mas ela realiza os nossos objetivos, as sugestões que nós colocamos na nossa mente do subconsciente. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de que nós precisamos trabalhar de forma positiva tanto a mente do consciente como do subconsciente, porque ela pode se tornar uma aliada para todos nós, pode se tornar uma fonte, um reservatório de conhecimentos e sabedoria para a vida de todos nós. Também nós trouxemos um roteiro elaborado pelo professor José Herculano Pires. Esse roteiro que ele elaborou é para que nós possamos nos equilibrar melhor no nosso dia a dia, para termos mais equilíbrio mental no nosso dia a dia. Então ele diz: quando nós acordarmos de manhã, ao acordar pela manhã, pensar: Deus me concede mais um dia de experiências e aprendizado. É fazendo que se aprende. Repetir isso várias vezes ao dia. Deixar na sua mente esses pensamentos. Segundo item: ligue-se a pensamentos bons e alegres. Lembre-se que nós nascemos para sermos felizes e normais. As más ideias e as más tendências existem, mas para nós vencê-las e não para nos entregarmos a elas. Mude a sua maneira de encarar o seu semelhante. Na essência, somos todos iguais. Se alguém estiver irritado, não entre no seu estado de irritação. Trate-o com bondade, que você ajude-o, que você também será ajudado. Vigie os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas palavras em relação aos outros. Lembre-se que tudo que nós damos, nós recebemos. Não se considere vítima. Você pode estar sendo algoz sem perceber. Pense nisso constantemente para melhorar a sua relação com os outros. Viver é permutar. Examine o que você está dando para os outros. Se você se sentir abatido, triste, não entre nesse baixo astral. Não entre nesse astral. É difícil sair dele. Lembre-se, os nossos males são passageiros. Somos nós que alimentamos e sustentamos os nossos males. Tome cuidado com isso. Frequente uma instituição religiosa. Frequente uma instituição religiosa. Aquela que você tiver mais afinidade. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo pelo menos 2 vezes ao dia, ao acordar pela manhã e antes de dormir. Medite sobre o que você leu. Neutralize as influências negativas com o poder da sua mente, com o poder da sua vontade. Reformule o conceito sobre si mesmo. Ninguém está sozinho neste mundo. Nem mesmo os vermes, eles são protegidos pelas leis da natureza. Ninguém está só. Restabeleça o controle sobre sua vida com paciência e com perseverança. Sinta-se feliz, agradeça pela vida que tem, pelas coisas como são. E estude as obras básicas de Allan Kardec. Questões filosóficas, o Livro dos Espíritos. Problemas morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. Deseja aprender a relação entre os 2 mundos, o Livro dos Médios. Temos medo da morte, do futuro, temor do futuro, o céu e o inferno, a justiça divina. As nossas origens, a vida de Jesus, a Gênese. É difícil estudar sozinhos, a gente sabe, mas aqui na casa nós temos vários grupos de estudo.
Procure esses grupos, procure estudar, aprender mais, para se sentir melhor, porque elevar os nossos pensamentos é um compromisso que nós temos conosco mesmo, é uma dívida que nós temos para conosco, para elevar, para evoluir para uma consciência mais alta. Aquele jardim que nós vemos, lindo, com flores coloridas, bem cuidado, gramado verdinho, ele é fruto de muito cuidado, de muito trabalho e de muita disciplina. Se fizermos uma analogia com o ser humano, nós também temos dentro de nós essas sementes para serem aflorarem. Basta nós buscarmos desenvolver em nós a inteligência, a capacidade de se relacionar com as outras pessoas, a compreensão, o respeito, a bondade, a vontade. São sementinhas que estão dentro de cada um de nós, esperando que sejam regadas, cultivadas para florescerem. O ser humano recebeu de Deus o dom da vida, recebeu o dom divino. Não queremos dizer que com isso nós não vamos mais ter problemas, nem dificuldades, nem dores. Não, vamos continuar tendo adversidades, desafios, porque nós ainda vivemos num planeta de provas e expiações. Mas o impacto será menor, os estímulos externos chegarão até nós, mas o impacto será menor. Nós vamos ver com mais clareza, com mais discernimento, com mais coragem, fortalecidos. E como nos dizem os mestres espirituais no Evangelho segundo o Espiritismo, que os milagres de Jesus foram para nós percebermos o quanto pode o homem que tem força interior, enquanto o homem que tem fé, porque a vontade de querer e essa certeza que essa vontade vai se realizar. E como eles nos dizem, se todos os encarnados tivessem ciência da força que trazem dentro de si e colocassem essa força, a sua vontade a serviço desta força, poderiam realizar o que chamais de milagres, de prodígios, e que não passa do desenvolvimento das suas potencialidades, das suas qualidades, das suas aptidões. É difícil, mas lembramos o que diz Emmanuel: não desanimes, persiste mais um tanto, segue adiante, avança ainda que seja entre erros. Não cultives o pessimismo, trabalha constantemente, edifica sempre. Não permitas que o gelo do descontentamento entorpeça teu coração. Recorda-te, a vitória espiritual é trabalho para o dia a dia. Não há realização sem esforço. Lembra, os agressores são irmãos doentes. Não permitas que irmãos desequilibrados destruam o teu trabalho ou apaguem a tua esperança. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes dores e nem provocações, e nem problemas. Estuda para aprender. Conserva o hábito da oração que te fará luz interior. Persevera o trabalho que Deus te confiou. Resguarda-te em Deus. Ama sempre e faze pelo outro o melhor que puderes. Segue auxiliando, age sem apego, que assim vencerás. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, muita força para continuarmos a nossa caminhada. Que assim Agradecemos seja. então a Rosmarie por sua mensagem e vamos pensar, né? Vamos refletir, vamos tentar fazer tudo isso que ela nos falou.